Olá, estamos aqui com um momento com o Dr. Eli. Hoje temos a presença ilustre de um amigo a quem eu admiro muito. E ele tem deixado um legado marcado a vida de muitas pessoas. Valnei de Souza Guimarães, eletricista, mecânico, construiu o seu próprio sistema de energia solar. Valnei, fala um pouquinho de você pra gente. Bem, eu sou formado em eletrônica e desse processo de eletrônica eu acabei migrando para gestão de tecnologia da informação, porque eu sempre gostei muito de informática, sempre mexi muito na parte de eletrônica, de informática, e daí terminando a graduação eu migrei para pós-graduação em administração estratégica. Mas como eu gosto também muito da área da saúde, eu queria ir para a área de naturopatia, mas acabei fazendo nutrição, me formei em nutrição e agora estou completando pós-graduação em fitoterapia e suplementação nutricional. Junto com isso também tenho formação pastoral, sou pastor. Legal, pastor. E isso, pessoal, tem uma importância muito grande. Por quê? Há algum tempo, o pastor Antônio Carlos, que é pastor da Igreja Batista no Calvário, em Mangaratiba, convidou o pastor Valnei para ser o preletor da Escola Bíblica Dominical. E nós temos recebido ensinamentos que têm mudado, pelo menos a mim e a minha família e algumas pessoas, alguns conceitos que ele tem apresentado aos domingos pela manhã lá. Pastor, vamos falar assim, você pode falar um pouquinho dessa parte da escola dominical, dos ensinamentos lá? Você tem uma característica muito pessoal, muito sua. Você pode falar pra gente sobre isso? Eu posso. Na realidade, o que eu pego, doutor Eli? Eu pego todo o conhecimento que eu adquiri e tento transformar ele numa forma de uma lição. Então, eu tento imaginar no local daquela pessoa como é que ela recebe aquela informação. Então, eu tento procurar juntar a parte de eletrônica, de física, de matemática, na parte nutricional, pego os textos bíblicos e vou padronizando de uma forma que o conhecimento possa ser sido colocado de uma forma bem aplicada no cotidiano, no dia a dia. Com isso eu insiro conceitos tanto bíblicos quanto pensamentos, que eu gosto muito de colocar pensamentos, Então sempre eu pego o princípio bíblico e os pensamentos utilizados e vou assim montando aquela lição. Legal. E isso tem sido o grande diferencial do conteúdo que você tem apresentado na escola dominical. Eu sou até suspeito de falar, porque eu tenho uma admiração muito grande por ele, Mas, Valnei, você sempre foi assim? Na realidade, eu era muito tímido na infância. A minha mãe conta que quando eu era bem pequenininho, ela me colocava sentado no local e eu não me movia dali, a não ser que me tirasse dali. À medida que eu fui crescendo, a timidez foi se desenvolvendo num ponto que basicamente eu não tinha amigos. Eu tinha só um amigo, que era o Alessandro. Infelizmente, ele sofreu um acidente de moto na adolescência, Veio a falecer e daí eu não tinha mais ninguém. Foi uma trajetória da adolescência bem isolada. Uma perda que marcou a sua vida. Marcou. E como é que você, Valnei, fez para vencer essa dificuldade? Você já tinha uma dificuldade, pelo que você falou, de se relacionar com outras pessoas. Aí perde um amigo, aquele que você dividia ali, as suas tristezas e alegrias. Como é que você fez para vencer essa etapa da sua vida? Foi um processo muito lento e demorado, porque toda pessoa muito tímida, ela não consegue expandir de uma forma natural. Depois de muito tempo, eu sempre gostei muito de ler, de pesquisar, e o que eu fui percebendo nesse universo? Que à medida que eu tinha mais conhecimento, as pessoas acabavam vindo me procurar para tirar dúvidas. Sim. Então, na sala de aula, eu acabava estudando mais matéria do que era. Então, se o professor ia dar um capítulo, eu estudava o seguinte também. Então, eu sabia aquele mais um pouco. Então, na hora da sala de aula, eu acabava participando mesmo com timidez e os olhares acabavam se voltando. Então, isso eu fui fazendo e as pessoas começaram a vir até mim. Então, eu não ia a elas que vinham a mim. E eu percebi que essa foi a chave que eu utilizei para começar
tirando a minha timidez. Que quanto mais seguro eu ficava, mais à vontade eu me sentia naquele ambiente. Aí você acabava se colocando, né, naquele ambiente onde as pessoas te procuravam. Sim. Não é isso? Exatamente. Agora, Valnei hoje. Como que é o Valnei hoje? O Valnei hoje é um Valnei casado, né? Tem uma esposa maravilhosa, eu amo muito a Leniane. Tem um cachorro, um Golden Retriever, né? Dakota, que é mais Dakota, né? Eu falei que é além Dakota, né? Porque é tremendamente bagunceiro. Trabalho na Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Sou funcionário público. No setor que eu trabalho, eu forneço material médico, cirúrgico, farmacológico para 36 unidades de saúde. Então a gente fica mantendo nesse período então que está acontecendo agora o surto de dengue, Covid, ficamos fornecendo materiais para essas unidades. Demais, eu sou uma pessoa muito caseira, né? Eu não sou muito de sair assim para locais. Fico mais isolado, eu gosto de ficar lendo. Mas você tem, assim, dentro de você, pelo que eu conheço, eu já falei para vocês, né? Eu tenho uma admiração muito grande por ele, né? Pela esposa dele também, Liliane. Vocês ajudam muitas pessoas. Nós temos assim, nós adoramos ajudar os outros. O que é possível fazer, nós sempre se colocamos à disposição para ajudar as pessoas. Não sei dizer se é um lema, né? Mas é uma coisa que é prazeroso para a gente fazer isso. Você acha que isso, de alguma maneira, você herdou isso da família? Como é que você imagina que essa característica sua, mais a da sua esposa, em ajudar, né, as pessoas, chegou até você? Eu não sei ao certo. Eu, lembrando assim na minha vida, eu acho que pode ser que eu tenha herdado do meu avô. Porque as pessoas falam que o meu avô era muito prestativo. O meu avô, ele gostava de ajudar as pessoas. Ele foi capelão da Ilha Grande, né, por um bom tempo. E o pessoal conta que meu avô, como capelão, ele ia até os presos, levava mantimento para os presos, pegava a carta que os presos escreviam, ia até a casa dos presos entregar a carta. A família escrevia de volta, ele levava em mãos de novo para os presos, então ele mantinha essa relação de ajuda, né? E acabava aproximando. As famílias, né? Certa vez, o pastor Valnei trouxe na escola dominical um estudo que me chocou bastante. Eu vou entrar nesse meio aí. Pastor falava sobre modelos mentais. É isso, pastor? Isso aí. Você pode nos falar um pouco sobre isso? O modelo mental, ele é uma estrutura que o nosso cérebro cria para padronizar um certo tipo de rotina que a pessoa tem na vida. Então ele cria um molde, esse molde vira um padrão e isso passa a guiar a vida da pessoa. É a forma como a pessoa interpreta a realidade. Uma forma interessante nisso são as frases que acabam criando na mente da pessoa. Por exemplo, nenhum homem presta. O que é isso? É um modelo mental que foi introduzido, transformando um conceito na cabeça daquela pessoa. E à medida desse conceito, a pessoa vai ficar agindo em cima desse padrão que ela criou. Sim. É interessante que as pessoas, elas de alguma maneira, né, recebem a influência de outras pessoas. Sim. Não é isso? Isso aí. Essa influência que a pessoa recebe, é possível que isso mude o conceito, né, da pessoa e traga, assim, uma mudança no modelo mental dela? Sim, porque o modelo mental ele é criado por vários tipos de padrões. Nós normalmente, quando vemos esse mundo, nós viemos com um sistema operacional básico. Esse sistema operacional que vem de fábrica já vem com programação, por exemplo, batimento cardíaco, sistema imunológico, células de crescimento. Isso tudo é de forma automática.
Quando a gente vai crescendo, esse padrão mental começa a ser formado porque a família tem crenças, tem valores, tem cultura, tem conceitos. E à medida que a criança, do primeiro modelo mental que ela tem, é formado da família, o conceito que a família passou para ela. Então nós temos vários modelos. Vários modelos. Para ter ideia, nós temos um modelo mental para tudo. Ah, é? Tudo. Como seria tudo? Por exemplo, nós temos um modelo mental financeiro. Um modelo mental que nos impede de subir financeiramente por causa do padrão que nós recebemos de infância. Esse conceito está tão inserido que se uma pessoa ganhar na Mega Sena, ela gasta o dinheiro todinho e vive na pobreza do estado que estava antes. Tudo isso porque ela não teve esse ensinamento, não foi inserido nesse contexto que você diz, né? Nesse padrão dele, na mente dessa pessoa, né? Ela não consegue comportar aquela informação, porque, por exemplo, nós ouvimos desde a infância, dependendo da família, que, por exemplo, o dinheiro é a raiz de todos os males. Sim. Mas na realidade não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Então, isso a pessoa tem assim, dinheiro faz mal. No subconsciente dela, esse modelo mental vai fazer um princípio da escassez. Ela vai começar a eliminar para que ela não fique em choque com aquele conceito que já está padronizado na cabeça dela. Interessante. Existe como alguém mudar uma outra pessoa com relação ao o conceito que ela tem de modelo mental? Na realidade, não. Cada pessoa só muda por 4 motivos. O primeiro motivo é pela dor. A pessoa pode mudar pela dor. A pessoa pode mudar também quando ela se espelha numa outra pessoa. Tem a outra forma de mudança que é quando a pessoa ela adquire conhecimento. E a quarta, que eu acho que é a mais fácil de acontecer, é quando a pessoa ela recebe uma informação. A pessoa de repente está assistindo um podcast e de repente ali ela recebeu uma informação. Sim. E aquela informação, quer dizer, ela não precisou sentir dor, ela não precisou pesquisar e nem precisou se espelhar em ninguém. A informação chegou de uma maneira que ela, caramba, eu não tinha pensado nisso. Essa informação chegando é possível gerar mudança na vida dessa pessoa. Legal. Eu estou pensando aqui, me lembrando, né, ver a lembrança, eu não sei exatamente quem é o autor, mas, se eu não me engano, né, o Walt Disney, ele tinha um conceito e se aplicava na sua vida, e isso trouxe para ele um benefício muito grande. Sim. Né? Parece que ele tinha uma sala, né? E nessa sala é onde era gerado os sonhos. Ali as pessoas que estavam ali, elas sonhavam, dava asas aos seus sonhos. E no processo seguinte, tinha uma outra sala onde era construído, né? É onde se materializava esse sonho. E uma terceira sala, que é onde se criticava, se analisava a possibilidade de dar certo, de dar errado, né? E então ele acabava conseguindo realizar todos os seus projetos, pelo menos é o que se diz na literatura. Isso seria um modelo mental? Sim, ele criou uma estrutura de um modelo mental para a realização do sonho. Porque, por exemplo, cada um de nós cria o seu modelo mental. E esse modelo mental interfere diretamente em nossas conquistas. Dependendo de como eu construo ele, ele vai ou me bloquear ou vai me expandir. Vai deixar eu ter asas para voar. O que o Walt Disney fazia de interessante? Ele criava o primeiro momento de sonhar. Sim. Sonha. No segundo momento que ele fazia, que era interessante, é como eu posso tornar esse sonho em realidade. Uhum. E aí ele começava a trabalhar, cara, esse sonho eu posso fazer dessa maneira, dessa outra maneira. Depois que já estava com o sonho e como ele faria, ele ia para a terceira etapa. Quais as dificuldades que eu teria nisso? Aí são as críticas, né? Nós, infelizmente, nosso modelo mental, nós não somos acostumados a receber críticas. Sim. A gente só quer receber elogios. Claro. Elogio é bom, né? Mas a crítica a gente tem como ruim. Um conceito errado que as pessoas fazem. A crítica construtiva. Não existe crítica construtiva. Uhum. O que existe é eu transformar a crítica em construtiva. Você vai fazer a crítica. Crítica é crítica. Agora, como eu vou trabalhar com a crítica,
É diferente. Sim. O Walt Disney fazia isso, ele criava um ambiente da crítica ser construtiva. Ele pegava aquela crítica para moldar o que ele já estava construindo do sonho. Pastor, eu bem me lembro agora que no dia da lição você falou alguma coisa como o nosso sistema nervoso central, né, o nosso cérebro, né, produz uma certa quantidade de energia e isso faz com que essa produção em baixa leve as pessoas a tomarem decisões e caminhos que seja mais fácil. Você pode falar, se é de fato isso, você pode falar sobre isso? Na realidade, o que acontece? O nosso cérebro, ele trabalha com o princípio de economia de energia. Então, o que ele faz? A lei do menor esforço? A lei do menor esforço. Ele vai sempre tentar fazer um modelo mental para economizar energia. Então, à medida que ele se depara com uma situação difícil nova, ele vai tentar ver um padrão naquela rotina e vai transformar vamos dizer assim, num processo. Então, quando ele já consegue identificar todo aquele processo, ele cria a rotina e bota numa caixinha, na sua caixinha. Aí padronizou. Padronizou, acabou. Ali tu não raciocina mais. 90% das coisas que nós fazemos, nós não pensamos. Simplesmente é o modelo mental em ação. Padronizou rotina. Rotina. E aí, para que você saia da rotina, aí tem que acontecer uma daquelas 4 coisas que você relatou. Você pode lembrar assim, para o nosso público? Uma coisa interessante é que só 4 coisas fazem a pessoa mudar. Dor é a primeira delas. A segunda é se espelhar em alguém. Terceira é o conhecimento, a pessoa buscou conhecimento. E a quarta é a pessoa recebeu a informação de forma mastigada e gerou uma mudança na vida dela. São só essas 4 coisas que fazem a pessoa mudar. Inclusive, doutor, tem um exemplo interessante de um colega meu que o pai dele fumava muito, mas demais. O pai dele um belo dia passou mal, ficou internado no hospital e aí o médico, foi no quarto consultar o pai dele, veio com a radiografia, botou naquele trocinho lá, não sei o nome daquele negócio. Negatoscópio. Qual o nome? Negatoscópio. Negatoscópio. E olhava para aquilo e olhava para a cara do pai dele, e com a cara emburrada, Olhava para aquilo e olhava para o pai dele. E o pai dele começou a ficar nervoso. Sim. Aí chegou numa hora que o médico falou, o senhor fuma? Aí ele falou, fumo. Ele falou, então o médico falou, se você fumar mais um cigarro, você morre. Aquela palavra... Quer dizer, foi uma informação recebida junto com a dor que ele estava sentindo. Ele falou que o pai dele jogou o cigarro fora e nunca mais fumou. Sim. Legal. Quer dizer, o que aconteceu? Dor com uma informação gerou uma mudança no modelo mental do pai dele. E aí eu vou te falar de um exemplo, Vou lá na Bíblia. Se eu estiver errado, você me corrige. O exemplo de Davi. Davi, quando chega no arraial lá dos filisteus, encontra um soldado diferenciado, e esse soldado, você sabe dessa história, né? Sim. Esse soldado, ele estava desafiando o exército do povo de Deus. Mas aconteceu algo, sim, sobrenatural, Sim. Para eles. Mas para Davi, não era. Não. Por quê? Modelo mental. Para o povo de Israel, quando eles se depararam com o gigante Golias, eles ficaram chocados e com medo daquela situação. Só que a Bíblia diz que Davi enfrentava urso e leão. Sim. Então, no modelo de Davi, era acostumado a lidar com situações difíceis, de uma magnitude muito grande, e aquilo já virou rotina da vida dele. Só que para os outros não era rotina. Por isso que às vezes uma situação para uns ela é extremamente complicada, mas para outros é extremamente fácil. E a Bíblia fala que Davi manda falar para Saul, fique tranquilo, porque hoje mesmo o negócio está resolvido. E Saul, não, mas ele é um gigante, ele é guerreiro. Aí Davi vira para ele e fala assim, Saul, sempre que vinha um urso ou um leão, eu tirava a ovelha da boca e quando vinha contra mim eu eliminava. A mesma coisa vai ser com esse incircunciso. Quer dizer, o modelo mental de Davi permitia ele lidar com situações difíceis. Legal. Então, o que nós podemos ver que o modelo mental
não quer dizer que é ruim. Você tem que analisar, né, aonde você se encontra neste conceito. Porque pode e deve se analisar. E o que realmente está dando certo, continua, né? Sim, exatamente. Agora, o que não está na sua vida evoluindo, crescendo, que pode ter certeza, né? Identificar que existe alguma coisa, de alguma maneira, na sua vida você recebeu uma influência, né? E hoje você se encontra nessa situação. E pode essa pessoa mudar o modelo mental e ter uma vida diferenciada a partir dessas mudanças, desses conceitos, pastor? Com certeza. Como eu falei, né, existem as 4 formas da pessoa mudar. Ela tem que primeiro fazer, como você me falou, uma autoanálise. Ela tem que perceber qual área da vida dela que está estagnada. Ela está incomodada com aquilo não anda e ela não entende por quê. O modelo mental dela que está impedindo ela. Então ela tem que identificar, essa área eu tenho um problema. O que ela deve fazer? Primeira coisa, buscar conhecimento naquela área. Ela tem que, eu estou com a área na área financeira, então ela busca informação da área financeira. Ela vai ver vídeo, vai ver podcast, vai procurar tudo daquele assunto. Aí o modelo mental dela, ó, conhecimento, entrou conhecimento, e entrou outra parte que é recebendo informação. O modelo mental que foi criado começa a ser modificado. Isso não acontece rapidamente. Isso às vezes leva um tempo até a pessoa implantar um novo modelo mental. Mas quando implantar, a vida dela já mudou completamente. Eu vou interromper o Valnei um pouquinho e vou falar da minha vida própria, né? Do meu exemplo. Quando eu tinha aí por volta de 38, 40 anos, né? Foi quando a minha esposa estava se formando em medicina. Naquela época eu era pedreiro, né? E lá atrás, um pouquinho, contando lá atrás, né, eu já trabalhei como vendendo doce, hippie. até hippie eu fui, viajante aí pelo esse Brasil afora. Mas naquele momento, né, comecei a me questionar. Por quê? Na minha família não tinha ninguém que tinha uma formação de 3º grau. E isso fez com que algo brotasse dentro de mim. Eu voltei a estudar e comecei do zero praticamente, né? Alguns de vocês conhecem a minha história ali no SES, no CIEP em Mangaratiba. E quando eu tinha 42 anos, então eu comecei a fazer medicina. Hoje, aos 58 anos, já formado, uma bagagem já bem avançada, adquirida aí, passado por essa pandemia, e eu posso dizer que o modelo mental que eu tinha, né, eu pude mudar por alguns exemplos dentro de casa. Até minha própria esposa, né, Gleice, hoje formada, né, cardiologista, que foi a grande referência para que eu pudesse mudar esse modelo. E digo a você, né, a partir dessa mudança, a minha família toda, mas exatamente toda, teve um grande ganho, exatamente porque essa questão, né, de ter um exemplo, né, dentro, apesar, né, da gente cometer vários erros, é comum, né, numa caminhada, num percurso, você cometer erros. O que não pode é parar, né, pastor? Parar, não pode. E uma coisa interessante que, por exemplo, que aconteceu contigo e com a Gleice, quando você estava perto de uma pessoa que o modelo mental era diferente, esse modelo mental te ajudou a mudar o seu modelo mental. Tem uma música interessante, Eduardo e Mônica, que é de Renato Russo, né? Que ela foi criada em cima de uma situação real. Sim. Ele tinha amigos que tinham totalmente diferentes um do outro, mas se gostavam. E o que aconteceu? O modelo mental de um começou a mudar no modelo mental do outro. Sim. Os dois cresceram e daí conseguiram avançar na vida. Legal, legal, muito legal. Pessoal, a gente vai parar por aqui hoje, mas eu queria já agradecer ao pastor Valnei e você que deteve aí seu tempo,
para nos assistir e outros vídeos virão, né? Outras oportunidades. A gente está conversando com o pastor Valnei e outros convidados estarão aqui para conversarmos, né? Bater um papo, não é uma entrevista, né? Um podcast, é bater um papo. E não vou deixar de perder essa oportunidade para dizer para você, hoje é um excelente dia para salvar vidas.